que é assédio moral? O que é assédio sexual? Como é que a gente se defende? Triste demais, né, gente? Um assunto que é sério, a gente precisa conversar sobre ele. Por isso que o advogado Danilo Pereira está tirando as suas dúvidas. Ele que está lá em Santos, né, para nos orientar. E tem mais perguntinha que eu estou vendo aí espelhada? Tem sim, olha que interessante. Até comentando a perguntinha que o Danilo já respondeu, o doutor Danilo, no bloco passado. O querido disse que estava no ônibus e uma garota começou a dizer para ele coisas obscenas. Quer saber que se é assédio ou não. E no caso desse momento, o que ele poderia ter feito nessa hora? Na verdade é o seguinte, esse tipo de assédio aí já configura uma contravenção penal chamada perturbação da tranquilidade. Na hora, o que ele tem que tomar cuidado é arrumar elementos, provas, né, pessoas ao lado, testemunhas para indicar, ou então gravar, como a gente falou agora há pouco. São necessárias essas provas? São, exatamente para, no futuro, num processo criminal, se eventualmente comprovar que aquele fato existiu. Se não é a palavra do assediador contra a da vítima, né? Mas é uma perturbação da tranquilidade. Ninguém dá o direito de ficar falando, vamos dizer assim, obscenidades aí no ouvido do outro. Exatamente. A gente já começou a ver, vamos colocar agora sim, Igor, por favor, imagens de transporte público, metrô, ônibus, né? E essas são imagens que foram flagradas de mulheres sendo assediadas no transporte público. Me desculpem a palavra, mas literalmente o cara esfregando na mulher, né? Então, assim, olha, vocês estão vendo as imagens. Se a mulher, ou mesmo o cara, mas se uma pessoa passar por uma situação dessa, doutor Danilo, qual é a providência de imediato? Pois bem, nesse caso, quando há toques, né, toques na pessoa, ou então atos obscenos concretizados e não só verbalizados, né, você já tem um outro crime que é mais grave, que chama-se importunação sexual. Isso tem uma pena de 1 a 5 anos, inclusive. A pessoa, obviamente, quando ocorre nesses coletivos, ou trens, ou metrôs, invariavelmente você tem as câmeras de filmagem. Você pode reportar a administradora daquela empresa para obter as câmeras, primeira coisa. Da mesma forma, testemunhas, pessoas que vêm pegar o nome, o contato das pessoas para servirem testemunhas. E na hora tem que chamar aí a segurança do local, ou uma pessoa para segurar aquele sujeito que praticou esse fato, para a polícia vir encaminhado para a delegacia de polícia, porque isso é um crime, inclusive sujeita à prisão em flagrante. Alguns meses atrás, teve um caso que veio à tona, porque a adolescente gravou um momento em que um Uber começava a falar para ela coisas absurdas. Aliás, a gente separou um pouquinho para você de casa ficar por dentro desse assunto também, dessa situação. É que eu sou menor de idade, né? Não é problema igual, né? Seria problema se tu tivesse 13 anos, eu acho que tu não tem 13 anos. Aí tu seria uma menor incapaz. Sim. 14 anos pra cima tu já é responsável. Moraria contigo se tu não tivesse namorado. Mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Eu não tenho interesse, obrigada. Que absurdo, né, Sol? E eu achei interessante que ela teve a coragem ainda, né, doutor? De gravar e postar. Porque geralmente a pessoa fica tão acanhada que não fala nada e vai recebendo só, né? Então, o que ela fez? Tudo bem? Ela teve uma atitude positiva nesse ponto, Sim. porque prova o fato, prova o diálogo, né? Você perceba que ele não é incisivo, ele não é claro naquilo que ele quer, mas obviamente a gente percebe o intuito dele, mas ele fica rodeando a menina, a garota, né? E percebe um detalhe, ele sabe da legislação, inclusive, que ele fala, você não é menor de 13 anos, é 14 anos, que isso configura estupro vulnerável, né? Então ele sabe que é uma situação criminosa, mas não é estupro vulnerável, não é tão grave. Isso que ele praticou, ainda no Brasil, é uma contravenção penal, que é um ilícito muito leve, chama-se perturbação da tranquilidade, né? Nada mais que isso. Mas, obviamente, que isso é uma conduta criminosa, tanto que ela documentou e esse sujeito foi encaminhado para a delegacia de polícia para prestar seus esclarecimentos e outras coisas mais, né? Tá, e aí acontece o que com um cidadão desse? Ele sai pela porta da frente? Exatamente. Como você tem nessa hipótese, ele não tocou, ele não praticou um ato libidinoso propriamente dito, ficou tudo na verbalização, né? No incômodo. Por isso que o nome do ilícito é perturbação da tranquilidade. Talvez se ela fosse menor de 14 anos de idade, vulnerável, poderia se
eventualmente se discutir uma conduta mais grave, um estupro vulnerável, algo nesse sentido. Mas como ela é maior de 14 anos de idade e tudo ficou na verbalização, nós não temos aí uma conduta maior. E ele seria feito um termo circunstanciado, documentado, e eventualmente ele sairia à delegacia de polícia, mas responderia a um processo criminal. Os efeitos maiores, na verdade, se dão fora, nesse caso, do direito penal. Se eventualmente ele é um taxista ou trabalha numa determinada empresa, e isso é levado até a empresa, ele pode ser descredenciado, pode ser até mandado embora por justa causa. O triste demais é, de repente, só a gente pensar, será que ela foi a primeira vítima? Isso que é complicado. É verdade, né? Luquinha. Bom, eu só tenho um toque para você em casa agora. A gente vai falar de direito para a saúde, que é um direito seu. A gente sempre fala das doenças inflamatórias crônicas, como a psoríase, a doença de Crohn, a artrite, tem tantas outras, né? Agora, para tratar qualquer uma delas, você tem a Vale Infusões, que é uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes, são dermatologistas, gastroenterologistas e reumatologistas, e além do atendimento clínico, a Vale Infusões tem o projeto Cuide-se. O paciente tem aquele auxílio fantástico de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas e não paga nem um centavo a mais por isso, gente. E hoje a gente vai conhecer mais um pouquinho da clínica com a Nayara. Oi, meu nome é Nayara, eu trabalho na recepção da Vale Infusões há 1 ano e trabalhar na Vale para mim é mais que um sonho realizado. Eu almejei tanto estar em um lugar humanizado e consegui estar aqui. A Vale trata não só os pacientes com todo o carinho do mundo, como também trata a nossa equipe, de colaboradores com a mesma dedicação, carinho, disponibilidade. Então a Vale não é um emprego, a Vale é como se nós fôssemos todos da mesma família. Vou dar o assunto aqui porque nos meses de março e junho desse ano, o número de ocorrências com pipas às redes elétricas aumentaram muito mesmo em relação do ano passado. Isso a gente sabe que é devido à quarentena, né, Sol? Aliás, 43 mil consumidores ficaram sem energia, isso aqui no Vale do Paraíba. E quem vai conversar com a gente agora é quem, Sol? Ele está aqui já, é o gestor de operações da EDP, o Valdir Kochak. Boa tarde, Valdir. Muito obrigada por estar conosco aqui nesse alerta, nessa orientação não só de consumo, mas de vida também, porque a gente sabe do risco de empinar pipa perto da rede elétrica, né? Boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui explicando um pouco mais para vocês a respeito desses riscos, né? Como bem vocês comentaram, de março a junho nós tivemos aí registramos uma elevação na ordem de 75%, né, nas causas de interrupção na rede elétrica ocorridas pela pipa, né? Isso representa aí uma interrupção de mais de 43 mil clientes, né? 43 mil clientes ficaram sem energia nesse período comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de 14 mil. É muita coisa. E a gente sabe que a EDP sempre faz campanha, né, Luquinha, em relação a isso, né? E a gente tem que fazer esse toque aqui mesmo, né? Eu estou aqui no site da EDP, meu amigo, edp.com.br, quem quiser também acessar, porque aqui a pessoa presenciando alguma cena dessa, tem vários contatos aqui, né, Sol? Mas qual que é o contato que a pessoa tem que fazer com vocês para dar esse alerta também e até para cuidar daquela região que está acontecendo isso? Nós temos os canais, né, o que você mesmo comentou, né, o nosso site, que é o www.edponline.com.br, através também do aplicativo para smartphone. Pelo SMS, você pode mandar para o número 28037 com a frase "falta luz". E também, agora nós disponibilizamos um WhatsApp. O número DDD é 11 9 3465-2888. Caso você identifique uma situação de risco, pode entrar em contato conosco. Existe o perigo, eu vou fazer uma pergunta que me veio agora, eu não sei se eu vou te pegar no contrapé, Valdir. Existe o perigo, por exemplo, de uma pipa enroscada no fio provocar um grande incêndio, um problema muito maior, a explosão de um transformador que possa causar grandes consequências? Na verdade, isso aí não é uma pergunta de contrapé, não. Isso aí, infelizmente, é uma grande realidade. Quem solta a pipa, infelizmente, usa lá, né, objetos cortantes, como o cerol, a linha chilena, e esse produto passado na linha da pipa, ele interrompe, né, corta o nosso fio, ou quando a pipa fica enroscada na fiação, eles tentam puxar para poder desenroscá-la. E aí pode acontecer um curto-circuito, uma explosão, e o bairro todo pode ficar sem energia por conta disso.
Olha só, então assim, a sua vida está em jogo, vida de outras pessoas, porque sem energia tem gente que precisa manter equipamento dentro da geladeira, medicação, né? Equipamento funcionando dentro de casa. Então assim, quer empinar pipa, o local mais seguro, Valdir? Olha, na verdade, nesse período de pandemia, né, eu solicitaria e indicaria que você fosse criativo e tivesse aí no seu hall de brincadeiras algo que você pudesse fazer dentro da sua casa, né? Mas se você decidir soltar pipa, que não seja próxima da rede elétrica, não seja em locais elevados, como em cima da laje, em cima de muros, evite, né, produtos proibidos, né, como o cerol, como a linha chilena, pode causar um risco, ele causa um risco de acidente tanto para quem está soltando a pipa, quanto também para pedestres e motociclistas. Lembrando também que um choque elétrico dessa natureza, ele causa sequelas gravíssimas de queimadura. Sim. E em alguns casos, infelizmente, pode levar à morte. Ok, então, tá aí o alerta da IDP. Eu agradeço demais a participação, Valdir, pelas suas orientações aqui no Falando Nisso. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada, Luquinha. Bom, os testes da vacina contra a Covid-19, que está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan, finalmente começaram. Esta é a terceira fase do estudo para comprovar a segurança e também a eficácia da vacina. Serão testados cerca de 9 mil voluntários em 6 estados: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também no Paraná. Que Deus nos abençoe. Essa terceira fase é a mais demorada, porque as pessoas precisam ser monitoradas. Tomou a vacina, vai ser monitorada. Mas se Deus quiser... Mas é a final também, depois dessa a parte final. É direto pra gente, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, mas agora aquele momento de carinho pelo nosso aniversário. Parabéns, Solange, parabéns, Luquinha, parabéns por programa. Tudo de bom pra vocês.